tema da minha mensagem hoje é: os planos de Deus não se frustram. Nossa, é muito, muito espetacular isso que eu vou falar e realmente traz muita paz para o nosso coração. Jonas capítulo 1, versículo 5, vai dizer assim, vamos ler do 5 até o 10. Então os marinheiros tiveram tanto medo que cada um clamou ao seu Deus e atiraram a carga do navio no mar para deixá-lo mais leve. Mas Jonas havia descido ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse-lhe: que fazes tu dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não morramos. Verso 7. E cada um dizia ao seu companheiro: vinde, lancemos sorte para sabermos quem é o culpado. Quem é o culpado por essa tragédia que nos sobreveio? Então lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por culpa de quem nos sobreveio essa tragédia? Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Repara agora na resposta de Jonas, versículo 9 e 10. Ele lhes respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor. Senhor aí, né, em caixa alta, falando sobre aquele tetragrama, ou seja, Deus mesmo, Yahvé. Eu sou hebreu, adorador do Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e disseram: que é isso que fizeste? Os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, pois lhes havia contado. Até aí tá bom, olha para cá. Lembra, na última quarta-feira eu falei sobre Deus ser soberano? Na verdade, isso aqui é basicamente uma continuação, né? Só que com um nome diferente. E, resumidamente, eu disse assim: Deus controla todas as coisas, todas. E que nós vemos Deus controlando tudo, né? Como eu disse, desde a tempestade Deus coordenou, nós vemos Deus controlando a sorte, o acaso, nós vemos Deus controlando os animais, no caso, o peixe. Nós vemos Deus sobre o controle dos homens ímpios, nós vemos Deus sobre o controle dos profetas, no caso o homem de Deus, Jonas. Nós vemos Deus controlando a planta, vai aparecer mais adiante, e vemos Deus também controlando o verme, para mostrar que nas mínimas coisas Deus controla tudo, inclusive a vontade humana. E eu terminei dizendo que acreditar que Deus é soberano, queridos, isso nos traz paz. Se você crê nisso de verdade, não importa a tempestade com qual você esteja passando, aqui no caso Jonas, literalmente, não é uma tempestade. Se você acredita que Deus é soberano, isso é para mim, para você, fonte de fé. A soberania de Deus traz consolo, mesmo quando as coisas não andam como a gente queria que andasse. Eu dei o exemplo seguinte, né? Imagina, a maior dor do ser humano é a perda de um filho. Um ateu, quando perde um filho, ele literalmente perde. Ele não sabe por onde que está, não sabe de onde veio, na percepção dele. O cristão, por mais que a dor seja a mesma e que ele tenha que conviver por toda a sua vida, ele sabe, assim como Jó, né, que ele não perdeu o filho, porque ele sabe onde os filhos estão. No caso, Jó sabia, porque que Jó tinha paz mesmo diante daquela tragédia, diante daquela desgraça. Porque ele sabia: eu sei onde meus filhos estão e com quem eles estão. Então isso trazia paz. Então realmente isso nos consola e muito. E com base nisso eu quero passar alguns princípios aqui. Põe o primeiro, por favor, ali. Primeiro, a vontade de Deus é soberana sobre o homem. Veja, aqui no livro de Jonas, são apenas 4 capítulos. Nós vemos Deus, ele comissiona o homem, no caso de Jonas, e ele causa a tempestade. Nós vemos, a exemplo, em Êxodo, nós vemos Deus falando para Moisés, né? Fala, Faraó, e Deus endurece o coração de Faraó. Deus está no controle de todas as coisas ali. Nós vemos Deus ordenando ao profeta, aqui, e Deus também dando ordem ao peixe. Por quê? Porque nada pode se opor à vontade de Deus. Tudo aquilo que Deus quer que aconteça. Não há ser humano na face da terra, não há animal, não há casa, não há nada que faça o ser humano impedir a vontade de Deus de ser feita. E reparem, o interessante aqui é que o tempo obedece o Senhor, né? A tempestade obedece. Nós vemos o animal obedecendo a Deus. Nós vemos até o verme obedecendo a Deus no capítulo 4. Mas o profeta não. O profeta birrento, não vou obedecer. E mesmo depois de 3 dias de juízo, Jonas passa 3 dias no ventre do peixe. Você pensa assim: gente, uma cajadada dessa tem que trazer arrependimento, óbvio, né? Não traz. Ele não se arrepende, pelo menos não demonstra. E o livro de Jonas termina assim, a gente tem a certeza de que ele se arrependeu, porque ele termina bravo. O livro não tem fim, ele passa por tudo aquilo, e ainda assim termina bravo.
para mostrar que Deus ele é fiel e a sua fidelidade é maior do que a infidelidade do homem. Essa é a nossa paz, né? Saber que ainda que os homens sejam maus, pervertidos, infiéis, Deus continua sendo fiel. E veja, Deus é um Pai perfeito, perfeito. E a exemplo de Deus, nós devemos também ser com os nossos filhos. Por mais que nós temos as nossas limitações e falhas, mas qual o melhor exemplo de pai que nós temos a não ser o Senhor? E nós vemos aqui como que Deus ele trata os seus filhos, no caso do profeta. Lembra quando Jesus vai dizer assim: se vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Quem é pai e mãe de verdade, a gente faz de tudo para o filho, tudo, né? A gente quer sempre o bem. E quando nós erramos com os filhos, coisa que acontece, nós não erramos com a intenção de errar, erramos por descuido e por pecado da gente, mas não com a intenção. E eu digo, nenhum pai espetacular que não, um pai normal, ele não erra com o prazer de errar. Nós temos a certeza que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só que por vezes, quando Deus ele determina a sua vontade para nós, mesmo sabendo que ela é boa, perfeita e agradável, calma, tem que abaixar um pouquinho o retorno aqui, filho. Você mexeu alguma coisa aí ou não? Tem um barulhinho aqui. Mesmo nós sabendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, por vezes acontecem algumas coisas que não caem bem para nós. Quantas vezes eu li a Escritura e falei, gente, não acredito que é isso que tem que fazer. Oh, que terrível. Quando um pai, ele chega para o filho e diz assim, você precisa comer verdura, feijão, bife de fígado. Você acha que ele quer o quê? Ele quer o mal do filho? Claro que não, por mais que essas coisas sejam ruins, né? Bife de fígado, Deus o livre. Mas ele quer o bem, às vezes é a vitamina que a criança precisa para aquele momento. Então se o pai diz come, ele não quer o mal, ele quer o melhor para o seu filho. E a mesma coisa, nós devemos fazer com os nossos filhos, porque é assim que Deus faz conosco. E até às vezes que Deus nos repreende, ele nos repreende não porque ele quer cortar prazer, mas porque ele quer o nosso bem. A maioria dos irmãos, de todos vocês que estão aqui, né? Talvez já sabe, eu lembro até hoje, eu conto essa história sempre. Eu andava com os maconheiros lá do meu bairro, mas não tomava maconha, só andava com eles. E andava com eles e ficava nadando no lugar que não podia, né? Onde morava. E um dia minha mãe falou, não quero andando com eles. Eu teimei e andei. Mas eu tomei a maior surra da minha vida. Eu lembro que eu saí do banheiro, ela, tira a toalha. Gente do céu, assim molhadinho, delícia, né? Parecia que ela tinha feito curso avançado Beto Carreiro, só a lamba. Apanhei. Na hora fiquei furioso, bravo. Alguns anos mais tarde, eu fui pregar em uma clínica de recuperação, numa cidade vizinha nossa. E não é que eu vi um monte daqueles maconheiros lá, que eu andava com eles? Vários. Tirando os que morreram. Muitos. Daí eu lembrei, bendita surra que eu tomei aquele dia. Deus, até quando Ele nos repreende, é para o nosso bem. Um pai, quando ele dá um remédio amargo para o filho, gente, é terrível. Quando leva o filho para tomar bezetacil, nossa, dói demais. Mas um pai que ama, ainda que ele saiba que vai doer, ele diz, vai tomar. Porque é uma dor agora que vai te livrar de um mal mais adiante. E Deus, por vezes, Ele faz assim conosco também. Às vezes é uma aflição, é uma angústia, é algo que sai do nosso controle, como Jonas, né? 3 dias no ventre do peixe, mas era para o bem dele. Primeiro por conta de pecado e porque ele precisava entender que a vontade do pai deve ser feita. Assim os pais devem agir também, porque hoje em dia, né, os pais vivem quase uma democracia em seus lares. Vai fazer alguma decisão, e aí filho, o que você acha? E aí fazemos? Qual maturidade os nossos filhos adolescentes e crianças têm para decidir alguma coisa? Nenhuma. Então os pais, por vezes, precisam ser firmes e dizer, você não quer? O problema é seu, vai fazer. Deus fez assim com Jonas. Não vai? Vai, essa é a minha vontade, porque é o melhor, então vai. E ainda assim, e é claro, né, no nosso caso a gente falha, claro que a gente falha, a gente é imperfeito. Deus não. Deus, quando Ele nos determina a fazer alguma coisa e nos obriga, pode ter certeza, é puro amor. Ainda que não pareça, é puro amor. Mas ainda assim nós temos a misericórdia de Deus aqui no livro de Jonas. Em que sentido? Veja, Deus, Ele tem os seus ouvidos abertos para ouvir a oração dos marinheiros. Lembrando, os marinheiros estavam orando para quem? Para Deus? Não, para os deuses deles.
Ainda assim, Deus, ouvindo eles lá, pedindo, né, para o Deus deles, livra-nos da tempestade, tem misericórdia de nós. Deus, sabendo que a oração não era para ele, vou ouvir. Deus ouve a oração de Jonas no momento de maior angústia. Deus ouve a oração dos ninivitas perversos, para que eu e você venhamos de fato a ter certeza, né, de que Deus, Ele não é Deus de um povo específico, no caso dos hebreus, mas Ele já estava demonstrando que Ele era um Deus de todos. Segundo, põe ele, por favor. Segundo princípio, o que nós aprendemos sobre Jonas? Isso aqui é de suma importância porque tem a ver conosco, que somos crentes, principalmente com a gente. Veja, Jonas, ele tinha uma teologia correta. A teologia dele era correta. Lembra o versículo 9 e 10 que eu falei? Atenção, né? Leia de novo comigo. Ele lhes respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. A teologia dele era perfeita. Perfeita. Eu sirvo ao único Deus verdadeiro que fez todas as coisas. Todavia, Jonas, ele tinha uma teologia certa, mas uma prática totalmente errada. Totalmente errada. Nós vemos que a teologia dele andava em descompasso com as suas obras, com aquilo que ele fazia. Nós vemos que havia um divórcio entre profissão de fé, que é o que ele faz aqui, né? Eu creio no Deus verdadeiro, e prática. Era uma coisa para um lado e outra coisa para o outro. Ele era ortodoxo de cabeça, mas totalmente herege na conduta. Ou seja, ele tinha o conhecimento correto. Se você ler o capítulo 2, a gente vai chegar nele, né, na oração de Jonas, no ventre do peixe, você vê ali, está cheio de citações dos salmos. Ou seja, ele tinha decorado, tinha muito salmo de cor. Porque é óbvio, né, no ventre do peixe não tinha uma estantezinha ali, a Bibliazinha, deixa eu ler aqui, aproveitar, estou 3 dias sem fazer nada. Não tinha. Então ele, decorando a Bíblia, orando princípios ali, né, várias partes dos salmos, ele tinha o conhecimento correto, mas a sua conduta era totalmente diferente. Repara que ter o conhecimento bíblico, mas não colocar em prática, irmãos, não adianta nada. Se você vem aqui constantemente ciente do conhecimento do Senhor, aprende a palavra, mas você não põe isso em prática, não adianta. E este é um perigo que nós aqui podemos cair, justamente nós, porque quem procura conhecer mais e mais a Escritura a não ser nós, os cristãos? Então esse é um risco. O que adianta você decorar salmos inteiros, às vezes capítulos inteiros, só que se você não coloca nada em prática daquilo que você decorou, nada em prática daquilo que você absorveu, olha o exemplo que a Escritura vai dar. Nas cartas do Apocalipse, sobre a igreja de Éfeso, vai dizer que eles tinham uma doutrina correta, que eles colocavam à prova aqueles que se diziam apóstolos e não eram, ou seja, a doutrina era correta. Todavia, eles esfriaram o amor, eles caíram da fé. Ou seja, a doutrina correta, mas você não praticar aquilo não adianta nada. Se a boa doutrina não normatiza o nosso comportamento, queridos, o que serve eu e você ouvirmos pregação após pregação, lermos a Bíblia diariamente, uma porção dela, lermos livros que explicam a Bíblia, se isso não baliza a nossa vida? Se você se enche do conhecimento do Senhor, mas desta porta para fora, ninguém vê diferença no seu comportamento. Então, é de suma importância, em primeiro lugar, que nós façamos uma autoanálise. Eu tenho demonstrado mudança comparado comigo mesmo, não comparando com o irmão do lado, comparando comigo. O que eu era 6 meses atrás, eu estou uma pessoa diferente hoje? Precisamos fazer essa autoanálise. Só que eu sei que tem um risco, né? Quando nós vamos nos analisar, às vezes a gente não usa o prumo que teria que usar, né? Sabe qual que é uma boa ideia? Peça para alguém conhecido, chegado, te analisar. Se é casada, maravilha, pede para o marido, para a esposa. Como tem sido o meu comportamento cristão? Como tem sido a minha vida? Você acha que eu tenho me tornado uma pessoa melhor a cada dia? Se você tem pai e mãe, pelo amor, pergunte a eles. Como tem sido a minha vida? Você acha que, olha, de 6 meses para cá, de 1 ano para cá, a minha vida tem mudado? Você acha que o meu comportamento tem mudado? Você acha que o meu linguajar, a forma como que eu me comporto, a minha honestidade, a minha fidelidade, a minha santidade, ela tem evoluído, ainda que seja, né, a curtos passos. Mas é necessário, porque quem está de fora, normalmente, vê melhor. Olha, eu já fiz algumas vezes isso com meus filhos, né? Escreve aí o que você não gosta. Gente, que triste ouvir. Triste demais. Para a esposa ainda, a esposa fala, o que você acha que eu estou errando? Gente, vira quase uma redação, né? Mas hoje, até hoje eu tenho o hábito de, por exemplo,
tem algum problema com a minha esposa, ela diz alguma chateação que ela tem, eu marco no celular. E eu ponho logo ali, né, no cabeçalho da minha oração, porque todo dia eu vou orar, eu pego meu bloquinho de nota ali, e eu lembro, puxa, está sendo grosso com os meninos, sem paciência. E via de regra, a maioria das vezes é a mesma coisa. Só que, mesmo eu lendo e orando todo dia, né? Paciência, oh meu Deus, que dificuldade. Mas a gente precisa, se nós não conseguimos fazer uma autoanálise, pedir para alguém nos avaliar para saber se a gente realmente está mudando. É assim que a vida, né, ela vai nos moldando, porque a nossa santidade, a nossa fidelidade, a nossa obediência, ela tem que naturalmente aumentar com o conhecimento que nós temos. Por isso que se espera que quanto mais a gente conhece de Deus, quanto mais tempo nós temos na caminhada cristã, nós nos tornemos mais piedosos, mais santos, mais humildes, mais amorosos, menos rancorosos, menos amargurados, menos chatos, menos tudo, né? A tendência é que a gente melhore a cada dia. E terceiro, põe ele por favor, meu filho. Terceiro e último princípio. Terceiro princípio, os propósitos de Deus se cumprem. Põe o versículo ali, por favor. Isaías 14, versículo 27, olha o que o profeta diz. Porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Provérbios 16, pode pôr para frente. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E lembrando, né, Romanos que eu citei, quem jamais resistiu à vontade de Deus? O que esses versículos mostram para nós é que, de fato, o exemplo de Jonas aqui é, em história, o que a Bíblia já dizia. Os propósitos de Deus sempre vão se cumprir. Não se frustram. Não ficam pelo caminho. Deus não diz, eu queria fazer isso aqui, pena que essa minha meta não deu certo. Não, com Deus não tem esse problema. Todos os seus propósitos se cumprem. E eu sei que alguns dizem assim, não, mas calma aí, mas Deus, ele não faz nada que a gente não queira. Deus não interfere no arbítrio ou no livre-arbítrio das pessoas. Será? Onde você leu isso? Facebook, né? Para-choque de caminhão. Onde Deus não interfere na sua vida. Você faz o que você quiser. O profeta Jonas, ele não quis ir a Nínive. Ele pegou o caminho oposto, foi para Tarsis. O que Deus fez? Vai para lá. E repare, muita gente não gosta de ouvir isso aqui, mas Deus, ele não pede a Jonas. Ele dá uma voz de comando. Ordena. Vai. E ao longo de toda a história bíblica é isso que a gente vê. A gente não vê Deus pedindo opinião. Meu servo, estava pensando em enviar você lá para Tarsis. O que você acha? Você acha que o período está bom? Você acha que estão perseguindo agora? Está cansado? Não, nós vemos Deus o tempo todo fazendo isso, né? Sempre no imperativo, ordenando. Lembra o exemplo de Gideão? Deus diz, Gideão, vai lá libertar o povo. Daí Gideão começa com as desculpas, né? Senhor, mas quem sou eu? Minha família é menor do meu povo, eu sou menor da minha casa. Senhor, não dá. O que Deus diz? Vai. Nós vemos os sacerdotes, que esse aqui para mim é um dos maiores exemplos de que os planos de Deus não se frustram. Nós vemos os sacerdotes, no caso os descendentes de Arão. Você vê que os sacerdotes, eles não tinham uma entrevista para saber se eles tinham chamado para ser sacerdote ou não. Para saber se eles tinham habilidade em falar, se eles amavam o povo, se eles amavam a Deus, se eles queriam aquilo ali. Não, você nasceu na família aqui de Arão, é descendente de Arão, eles apenas eram comunicados. Vai ser pastor. Acabou. E ninguém ficava discutindo. Deus apenas informava. É por isso que nós vemos o próprio Paulo no Novo Testamento dizer assim, Paulo, apóstolo pela vontade de Deus e não dos homens. Por que você acha que Paulo diz apóstolo pela vontade de Deus e não dos homens? Porque não era a vontade dos homens, Paulo era um herege para muitos, e provavelmente não era a vontade dele também. Paulo era perseguidor da igreja, você acha que ele queria realmente, não, mas eu vou mudar de time agora, eu vou servir este lado. É por isso que ele diz, não pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus. É por esse motivo que a Escritura vai dizer, diante do Senhor todo joelho vai se dobrar. Por quê? Queridos, quer você queira se dobrar, se você quiser, bem. Se você não quiser, Deus vai dobrar os seus joelhos. Não há outro caminho, não há outro caminho. É por isso que em Atos 26, Paulo também vai dizer, né? Lembra quando ele diz ali, né? O Senhor,
aparece para Paulo e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. O que é o aguilhão? Eu ia colocar a foto ali, acabei que eu esqueci. Aguilhão, de fato, era uma vara grande e com uma ponta bem afiada que era usada para espetar o boi. Quando o boi começava a desviar o caminho ali, puxar a carroça para o lado errado, e dava aquela furadinha, ele voltava para o caminho ali. Traduzindo isso daqui, o que Deus está dizendo é o seguinte: olha, filhos, dura coisa é dar soco em ponta de faca. Machuca quem? A faca ou machuca vocês? Machuca vocês. Não fazer a vontade do fazendeiro ali, quando Paulo diz isso aqui, era prejudicial ao boi e não ao fazendeiro. É por isso que você vê Israel durante várias vezes, né, inúmeras vezes, você vê Israel pecando e você não vê Deus assim dizendo: ai, puxa vida, tá tudo bem com vocês aí, né? Eu acho que eu peguei pesado. Não. Deus simplesmente punia para que eles pudessem voltar para o caminho. É assim que Deus faz. É assim que pais amorosos devem fazer. Punir. Só que eu sei que falar isso aqui hoje em dia dá até medo de pôr na internet depois, né? Como assim? Tem que punir os filhos? Há muitas coisas que só funcionam desse jeito e o exemplo que nós temos é Deus. Aí você escolhe, né? A não ser que você realmente se ache um pai superior, com um coração melhor do que Deus, que não precisa usar os métodos que a Escritura deixa, que você diz: não, Deus aqui está muito duro, né? Eu vou fazer diferente. A não ser que você pense assim, daí não há problema nenhum. Mas nós vemos Israel, nós vemos Jonas, nós vemos os reis, eles nada podiam fazer contra a vontade de Deus. E por que a gente acha que nós vamos fazer? Não vamos. Para encerrar, Salmo 139, versículo 16, o salmista vai dizer assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Como assim? Antes de nascermos, Deus escreveu e determinou todos os dias de nossa vida. Mas você está aqui querendo fazer o quê? Vou fazer diferente. Não, é isso aqui que Deus determinou, eu vou fazer diferente. Pastor, mas é a minha escolha. A escolha que nós temos é a seguinte: qual que é o seu arbítrio? Quando Deus ele nos dá uma ordem, você tem escolha, né? Duas opções. Deus vai dar duas opções para você. Uma é você ir a Nínive, de barco, segunda classe, tranquilo, voo ali, né? No caso, navegando tranquilamente. Essa é a primeira opção. Se você dizer assim: não, não quero. Daí tem a segunda, né? Vomitado pelo peixe, mas você vai. Mas a certeza é que a vontade do Senhor vai ser feita. E Deus, quando Ele faz assim, é para o nosso bem. É para o nosso bem. É por isso que quando pais, eles são firmes com filhos, com coisas que são necessárias, é para o bem do filho. Como eu disse, né? Quando eu tomei essa surra da minha mãe aí, que eu fiquei furioso na época, era para o bem. Quando o pai ensina o filho, né? Olha, você precisa ser disciplinado, você precisa comer isso aqui. Eu não lembro qual dos meus filhos. Eu não gostava de comer feijão quando era pequeno. Eu colocava lá o feijão do lado e o chinelo do outro. Vai comer. Ora, arroz e feijão é o básico, né, da alimentação nossa, que é pobre. Tem que aprender a gostar, não tem outro caminho. Quando eu faço esse tipo de coisa, eu posso parecer um ditador? Posso. E corre o risco de ser, pelo fato de eu ser imperfeito. E eu realmente posso, às vezes, extrapolar. Vindo de Deus, jamais. Deus é extremamente justo e amoroso. É por isso que eu e você, se nós entendermos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e nos entregarmos a Ele sem reserva, maior beneficiado somos nós. Eu já sofri por saber qual era a vontade de Deus, mesmo assim pegar outro caminho. Só que sabe qual que é o problema quando nós fazemos isso? Desobedecemos a Deus, sabendo. Uma coisa é você não saber, né? Ainda assim a punição, claro, né? Mas menor. Mas quando você sabe e faz o que é errado, é terrível, porque o sofrimento não vem só para você. Eu sofri, minha família sofreu, minha esposa, meus filhos, todo mundo sofre, quem está ao redor sofre. Então não é muito mais fácil eu e você nos entregarmos a Deus e falar: oh Deus, esse aqui, o servo do Senhor, cumpra em mim o teu querer. Foi assim que Maria fez, mesmo correndo o risco de morrer. Eis aqui a tua serva, faça em mim a tua vontade. Jeremias 29:11 diz assim: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem os melhores pensamentos a nosso respeito. Portanto, quando eu e você lemos a Escritura, e de repente ela se coloca contra aquilo que nós queremos, porque por vezes vai acontecer isso. O seu coração, o meu coração, nós queremos fazer algo, e você lê a Escritura:
poxa, não é isso aqui. Tem que fazer diferente. Siga isso daqui. Siga este livro. Porque o seu coração e o meu coração, a Bíblia diz que ele é enganoso, corrupto. E todas as vezes que eu segui o meu coração, gente, eu só me lasquei. Só me lasquei. E às vezes a gente precisa ser vomitado um pouco para aprender igual Jonas, né? Por isso, eu digo a vocês, queridos, sejam fiéis a Deus de fato. Obedeçam. Deixe que Ele governe o barco da sua vida e diga assim, ó Deus, a minha vontade por vezes é diferente da do Senhor, mas se é isso aqui que o Senhor quer, cumpra a minha vontade. Porque ainda que às vezes, por hora, seja ruim, angustiante, é até dolorido para nós. No final, nós vamos ver que realmente Deus sempre tinha o melhor para nós. Amém, queridos?